A decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de arquivar um pedido de investigação envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, provocou forte repercussão nos bastidores políticos e jurídicos. A solicitação questionava uma suposta atuação do magistrado em favor de um contrato milionário firmado entre o Banco Master e o escritório de advocacia de sua esposa, Viviane Barsi de Moraes. Ao analisar o pedido, apresentado pelo advogado Enio Martins Murad, Gonet afirmou que não existem indícios mínimos de ilegalidades capazes de justificar a abertura de um procedimento investigativo. Segundo o chefe da PGR, os elementos apresentados não demonstram qualquer conduta que extrapole os limites legais ou institucionais. O contrato em questão prevê o pagamento de R$ 129 milhões ao longo de 36 meses, a partir de 2024, o que equivale a cerca de R$ 3,6 milhões por mês. O valor elevado chamou atenção e foi um dos fatores que motivaram o pedido de apuração, especialmente após reportagens jornalísticas abordarem o tema. Gonet também destacou que não cabe ao STF ou à Procuradoria interferir em contratos privados regularmente firmados, especialmente quando envolvem o exercício legítimo da advocacia. Para o Procurador-Geral, a autonomia profissional e o caráter liberal da atividade jurídica devem ser respeitados, desde que não haja provas concretas de irregularidade. Na decisão, Gonet foi enfático ao afirmar que o material jornalístico citado não possui robustez suficiente para acionar o aparato investigativo da PGR. Com isso, o pedido foi definitivamente arquivado, encerrando o caso no âmbito institucional, embora o episódio continue alimentando debates e controvérsias no cenário político e jurídico brasileiro. Apesar do arquivamento decidido pela Procuradoria-Geral da República, há argumentos consistentes para uma leitura crítica e contrária a essa conclusão. Em primeiro lugar, o valor do contrato, R$ 129 milhões em apenas 36 meses, está muito acima do padrão médio do mercado jurídico, o que por si só justificaria, ao menos, uma apuração mais aprofundada. Não se trata de questionar a legalidade da advocacia privada, mas de reconhecer que contratos dessa magnitude, quando envolvem familiares diretos de ministros do STF, exigem um nível de escrutínio público maior, justamente para preservar a credibilidade das instituições. Além disso, o argumento de que a PGR não deve se basear em reportagens jornalísticas ignora o papel histórico da imprensa como gatilho inicial de inúmeras investigações relevantes no Brasil. Diversos escândalos de corrupção só vieram à tona porque denúncias jornalísticas motivaram apurações posteriores. Arquivar sumariamente o caso sob a justificativa de falta de densidade pode passar a impressão de blindagem institucional, ainda que essa não tenha sido a intenção formal. Outro ponto sensível é o evidente conflito de interesses potencial, mesmo que não haja prova direta de interferência de Alexandre de Moraes no contrato. O simples fato de sua esposa manter vínculo financeiro de alto valor com uma instituição bancária que esteve sob análise e decisões de órgãos públicos levanta questionamentos legítimos. Em democracias maduras, a aparência de imparcialidade é tão importante quanto a imparcialidade em si. Há também o problema da assimetria de rigor. Em casos envolvendo políticos ou agentes públicos fora do judiciário, frequentemente a PGR e o STF adotam uma postura mais expansiva, autorizando investigações com base em indícios iniciais muito menos robustos do que os apresentados neste episódio.
Essa diferença de tratamento alimenta a percepção de que membros da cúpula do judiciário estariam sujeitos a um padrão mais leniente de fiscalização. Por fim, o arquivamento definitivo, sem qualquer aprofundamento investigativo, contribui para o desgaste da confiança pública no sistema de justiça. Mesmo que ao final se concluísse pela inexistência de irregularidades, uma apuração formal e transparente teria maior capacidade de dissipar dúvidas e reforçar a legitimidade das instituições. Assim, a crítica central não é uma acusação direta de ilegalidade, mas a avaliação de que a decisão da PGR perdeu a oportunidade de fortalecer a credibilidade do judiciário. Em um país marcado por desconfiança institucional, transparência e rigor deveriam ser regra, especialmente quando o caso envolve figuras centrais do poder.